A bola não para, está no ar aqui no canal de São Paulo, para você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 fibra, você que acompanha através do YouTube, no canal da Rádio Prado Oficial, também no meu YouTube, canal do Fred Júnior, você pode assistir, acompanhar o nosso programa A Bola Não Para, sempre trazendo personagens importantes do esporte, do futebol, sempre em nome de Premium League, Fantasy Game que veio para marcar. Você pode ser o treinador, montar um time não é fácil, hein? E você pode escalar o time no Campeonato Brasileiro, Espanhol, Argentino, Inglês, na Champions League, a badalada Champions League, sempre tem espaço para você participar através do aplicativo Premium League no seu celular. E com muito prazer aqui a gente recebe no A Bola Não Para nos estúdios do canal de São Paulo, Anderson Lima. Anderson, prazer, muito obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado. Anderson Lima, que na bola parada como lateral era um exímio cobrador, fazia muitos gols, faz falta, um gol de falta, né? Tá tão difícil de ver agora nos clubes do Brasil, um belo cobrador, e o Anderson fazia com maestria e tá seguindo o seu caminho no futebol como auxiliar técnico. Mas antes de falar um pouquinho desse caminho de auxiliar, eu vou exatamente nesse tema das faltas. Anderson, o pessoal está sentindo falta de um bom cobrador, hein? Se a gente pensar, tem time aí que está buscando e não acha, não tem gol de falta mais no Brasil, hein, Anderson? Primeiramente é um prazer estar podendo participar com todos vocês, com você, Fred, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A gente tem dado várias entrevistas em relação a isso, né? A falta de gols em cobrança de falta. Eu acho que vem isso da base, né? De você preparar os fundamentos, principalmente do garoto, quando está em formação. Então, quando chega no profissional é difícil, né, você ter o tempo para você aprimorar em todos os sentidos. E principalmente nas cobranças de falta, que hoje em dia os fisiologistas aí, né, eles estão tomando conta. Se deixar, eles tiram todo mundo. O cara não pode ficar para depois do treino para bater falta, é isso, né? Então, e eu antigamente batia 50 faltas, enfim, o Assunção, todos esses grandes cobradores nunca tiveram esse tipo de problema. Então, isso está escassez, né, de você encontrar um jogador que tenha a capacidade e a qualidade e você aprimorar todos os dias, nem que seja um pouquinho, mas tem que treinar, e falta isso um pouco. Uma média de quantas faltas, assim, você falou 50, 40, mas assim, pelo menos quantas, Anderson, seria importante para o cara tentar aprimorar e melhorar essa qualidade da falta? Hoje, assim, no dia a dia de treino, no máximo 10, 20, chutando alto, porque hoje você tem que tomar cuidado, para né, não estourar. Mas por que na sua época não acontecia isso, hein, Anderson? Qual que é a mágica aí que está acontecendo? Sei lá, acho que os jogadores mudaram. Mudou um pouco a essência do futebol. Está mais físico. Mudou um pouco e hoje está muita força com velocidade, né? Se você ficar batendo muito na bola, claro que você vai sentir. Mas 10, 20 bolinhas não faz dói, mal, não machuca. Não faz mal para ninguém. Eu tinha treinos que de manhã era folga, né? Só tinha treino à tarde, eu conversava, vou te citar o exemplo, conversava com o Paulo Paixão. Sim. Falava, Paixão, dá para mim vir amanhã de manhã, bater umas faltinhas? Claro que dá. Você arrumava um goleiro? Arrumava um goleiro, tinha o Eduardo Martini, enfim, em outros clubes também, no Juventus, nos clubes que eu passei. Era questão só de conversar, né, de você encaixar ali um pouquinho, ter um profissional sempre do seu lado, para ver como que você está. Não tem problema, é só você querer e ter a vontade de querer fazer aquilo que você gosta e que vai te dar frutos para que você possa ser um bom jogador e ajudar a sua equipe, né? Não, e você pode ser o diferencial de um time, porque está tão igual os jogos no Brasil que você pode fazer a diferença nesse ponto da bola parada, né, Anderson? Não só na cobrança direta, mas um cruzamento na área, algo assim. Você batendo com qualidade na bola, você pode fazer a diferença, né? Eu acho que tem esse lado, né? Sim, com certeza. Hoje a bola parada é fundamental. Como você falou, as equipes estão tão niveladas que você acaba numa qualidade de uma batida, de escanteio, falta lateral, falta frontal, você acabando... Uma estratégia de jogo, né? Cava uma falta ali, né? Um atacante cai perto da área aí pra eu... ou até a equipe adversária, né? Pelo amor de Deus, não vamos fazer falta perto da área, né? Fica aquele receio, né? Contra o Palmeiras que tinha uma Assunção, eu no Grêmio, enfim, o Marcelinho no Corinthians. Os caras falam, vamos devagar. Então, às vezes, até os zagueiros, vão... Aí acaba tendo essa oportunidade, né? E ajuda. Quando você sentiu que você, para cobrar a falta, Anderson, que quem não assistiu, quem não acompanhou, quem está vendo aqui com o Anderson, eu pude acompanhar, tive a sorte, o Anderson era um lateral. Quando que você percebeu que você era um bom cobrador de faltas? Foi algo, um treinador percebeu, você que sentiu, você que queria já bater falta? Como que foi e qual foi o seu jogador que te inspirou nas cobranças de falta, Anderson? Por isso, quando eu falei da base, né? A base foi importante. Eu tive 12 anos de Juventus. Sim. Isso foi um aprendizado para mim excepcional. Aprendi muito lá, principalmente com o meu treinador,
né? Que era um dos caras que acho que foi o melhor cara de fundamento que eu trabalhei, que Quem chamava que era? Tara. Tá. E hoje, infelizmente, não está entre nós aqui. Sim. Mas foi uma grande pessoa e que viu em mim uma qualidade, né, na batida e falou, ó, começa a se aprimorar. E eu, depois dos treinos, ficava batendo falta, no terrão lá da Rua Juventus. É. Então, isso eu fui me aprimorando, foi passando o tempo. É claro que você tem que... Aí depois eu fui saindo para time grande, para time melhor, então você tem que respeitar, né? Eu joguei no Guarani, onde tinha o Djalminha, aí depois chegou o Neto, então eu tinha que esperar um pouco. Ficava na fila ali. É. Mas depois, voltando para o Juventus também, aí eu comecei a bater faltas, né, no profissional. E depois deu seguimento, aí depois fui para o Santos, já cheguei no Santos já com um dos cobradores oficiais, aí depois fui para o São Paulo, tinha que respeitar, porque tinha o Rogério Ceni. Eu acho que a partir do momento que começou a encaixar as coisas, foi no Grêmio, aí foi... Você ali ficou, ali né, fiquei... batedor oficial, né? Bola parada era o Anderson Lima, né? Fiquei com esse destaque que não tinha jeito, era escanteio, bola lateral, era tudo. Atravessava o campo, né, Anderson? São Caetano, enfim, graças a Deus eu, por onde passei, pude ajudar, né? Claro. Contribuir com meus golzinhos aí de volta. Muito. E no Santos você coincidiu de jogar com o Assunção também, né? Assunção. Como que era? Porque o Assunção também já tinha, desde a época de Rio Branco, também batia na bola, gostava também de bater. Claro que ele foi aprimorando, ele foi crescendo essa importância do Assunção ao longo da carreira. Mas como que era essa divisão que existia no Santos, por exemplo, Anderson? A Assunção, além de ser um dos meus melhores amigos, né? Que eu tenho no futebol, a gente tinha uma parceria muito grande dentro de campo, né? Então a gente treinava bastante e na hora do jogo a gente se olhava e falava assim, não, essa tá bom para você. Então a gente tinha esse respeito, essa parceria. E isso foi fundamental. A gente jogou acho que 1 ano e meio, 2 anos, depois ele foi pro Flamengo, aí a gente não jogou mais. Mas enquanto a gente jogava junto, essa parceria, só o olhar a gente já sabia quem ia bater. Mas era muito legal. E no São Paulo, como que dá uma brecha com o Rogério, hein, Anderson? Era difícil, né? Só falta de longe. Não, a gente nem encostava, né? Treinava-se muito, né? Não deixava de treinar, mas é claro que com o Rogério era... Eles impunham esse respeito, Anderson? Ou as pessoas já o respeitavam por ser o Rogério Ceni? Como que... Ou eram as duas coisas? Porque é interessante saber esses lados, né? De bastidor, assim. Porque você falou, eu com a Assunção no olhar já sabia. Com o Rogério era, tem falta aqui perto da área, já sei que vai ser ele, pronto, não vou nem ir atrás da bola ali, ajeitar a bola. Eu vou dar um exemplo comigo no Grêmio, né? Tá. Eu cheguei num patamar no Grêmio onde ninguém encostava quando tinha falta e quando eu jogava. Esse é o Anderson. Então, assim, você não impor respeito, né? Ou você impor que você é o melhor batedor, nada disso. Mas é que as pessoas sentem a confiança naquele cara que está ali batendo. Porque ele batia muito bem mesmo. E por quê? Porque os caras viam a gente treinar, né? Então, assim, o cara tá bem. Então, para que eu vou bater falta se eu tenho um dos melhores batedores do meu lado? Então, havia um respeito. É claro que o respeito se impõe durante os treinamentos e durante a história, né? O Rogério tinha uma história e a gente tinha o maior respeito. Mas a gente não deixava, eu também não deixei de bater, né? Sim. Ele, agora não dá para mim, pode ir aí, bate aí. Mas uma falta que realmente a gente sabia que ele podia... Mais próximo da área ali. Mais próxima, a gente não encostava. Que eu lembro, né, que eu trabalhei com o Vampeta na Jovem Pan, eu lembro que ele sempre conta do Batata, que ele batia bem em falta, chegou no Corinthians, teve uma falta, ele estava se encaminhando para bater. Ele falou, onde você está indo? Fica aqui, tem Marcelinho, Carioca dentro, pode ficar lá para trás. Não tem jeito, tem alguns clubes que... A dificuldade que tem hoje, né? Sim. Hoje tá faltando cara, hoje tem uma falta, encosta 3, 4 para bater falta e daqui a pouco não sai nada. O cara chuta para longe. E antigamente não, né? Antigamente pegar aí os batedores lá de antigamente. Nossa, Zico, Nelinho, Roberto Belino. Roberto Carlos. Então, assim, Marcelinho, Rogério Ceni, Marcos Assunção. Tem vários, né? Juninho Pernambucano. Sim. Então, assim, tem muita gente. Em todos os clubes tinha pelo menos um que era fera. Que era acima da média na bola parada. O Grêmio foi a grande passagem para você, Anderson? Eu acho que foi a grande passagem. Eu acho que, como atleta, já cheguei maduro, preparado. Você foi capitão também do time? Fui algumas vezes, fui capitão também. Eu acho que no Grêmio eu tenho um carinho enorme por todas as equipes que eu passei, mas o Grêmio acho que foi meu auge como atleta. Em São Paulo, na capital não, mas na cidade de São Paulo, incluindo o Santos foi o que te marcou mais ou o São Paulo te marcou mais, Anderson?
Não, o Santos, né? Foram Mais 4, tempo, né? Foram 3 anos e 7 meses no Santos. E no São Paulo, infelizmente, foi pouquíssimo tempo, porque não teve um acordo entre o Santos e o Você São foi por Paulo empréstimo, na né? época, Mas esses 6 meses do São Paulo valeu muito, aprendi muito, trabalhei num clube onde era referência, né? Em termos de sem treinamento, estrutura profissional, né? As pessoas ali faziam só você estar preparado para jogar futebol, né? Então, assim, para mim foi um privilégio ter jogado no São Paulo. Pena que foi 6 meses, mas eu me sinto muito feliz. A gente falou do Santos e o Santos comemorou 20 anos da conquista da Copa Conmebol. Foi em 1998. O técnico era o Leão, o Santos tinha o Zete, que você jogava, o Argel, o Assunção, tinha o Lúcio, que jogava muito bem, né? Jogou no Goiás, jogou no Flamengo. Entre outros personagens, Viola era o centroavante. E o Santos, não o Santos, mas pessoas que torcem para o Santos, que tem aí uma organização, a Embaixada Santista em São Paulo, fez uma bela festa lá em Pinheiros. Você estranhou quando veio um convite para você comemorar 20 anos dessa conquista? Porque, claro que para o Santista, ele comemorou muito em 98, mas se a gente pensar pela história do Santos, a Copa Conmebol, às vezes a pessoa pode até esquecer da conquista. Claro que não o jogador, porque sabe que foi uma batalha realmente em Rosário. O Leão teve um problema em 97, um ano anterior, com o Atlético Mineiro, inclusive ter que colocar pino no rosto, queria tomar uma barra de ferro no rosto. O Atlético Mineiro sofreu muito e vocês sofreram bastante desde a chegada para o jogo, durante a partida e a conquista fora do país. Queria que você falasse um pouquinho dessa lembrança aí de 20 anos da conquista desse título, Anderson. Foi muito legal. Eu tenho um amigo meu que faz parte do cônsul aqui de São Paulo dos Santos. Sim. E quando ele começou com essa ideia, né, inclusive com o Agostinho, que é o presidente do consulado, começaram a levantar, fomentar essa grande festa e falei, pô, não é possível, acho que não vai acontecer, né? Isso daí... Mas aí foi tomando proporção tão grande que depois, no final, o Santos, né, abraçou a causa. Fizeram uma festa maravilhosa, foi no Quintal do Espeto na Vila Madalena. Na Vila Madalena, foi Pinheiros, Vila Madalena, isso aí. Porque o Quintal do Espeto tem um monte de lugar, né? É verdade. E fizeram na Vila Madalena porque ali parece que é o reduto do Santos. Sempre tem evento do Santos lá. Isso. E foi uma festa maravilhosa. Poxa, a gente passou um sábado maravilhoso. Rever grandes amigos, né? Que fazia muito tempo que a gente não via. O Leão, né, que era um cara que todo mundo será que ele vai? Tal, será que vai? Mas ele tá mais leve, hein, Anderson? Você percebeu ou não? Bem melhor, cara. O Leão... Eu vi ele chorar na festa do Palmeiras do ano passado, chorou, falou da esposa. Falei, poxa, Leão, nunca imaginei que você fosse chorar. Ele falou, nem eu, ele falou. Você tem uma ideia? Foi uma festa, fizeram uma homenagem, assim... o Leão, acho que depois... de grandes conquistas, né, que o Santos já teve lá atrás, o Leão, ele tinha que ser valorizado pelo Santos, porque o Santos começou uma nova época. Era com ele. Né? Uma nova era com ele, né? Naquele time de 2002, onde ele não tinha ninguém, teve que Diego e Robinho, pegar os meninos lá e vambora e conquistou aquele grande título. A gente vai para um rápido intervalo, o intervalo Premier League aqui no A Bola Não Para, e já voltamos para falar mais com o Anderson Lima, agora já contando dele dessa nova função no futebol, para saber as ideias do Anderson, ele que segue trabalhando no futebol. A gente já volta, rápido intervalo, já voltamos com A Bola Não Para. Estamos no intervalo da Bola Não Para, mas sempre em nome de Premier League. Eu estou ao lado do Rafael Pianucci, vocês já conhecem, um dos sócios da Premier League, e sempre com boas notícias para você que está aí, conhece o Premier League, ou se não conhece, ele vai contar um pouquinho para vocês ficarem com vontade e baixar o aplicativo. Rafael, estamos tendo aí Champions League, uma grande novidade do Premier League, para quem quer viver e vivenciar essa competição tão badalada na Europa. Exatamente, para você que gosta de escalar os melhores jogadores do mundo, depois da Copa do Mundo, essa é a maior chance de você poder fazer isso, né? Vai ter todos os jogadores da Juventus, Barcelona, Real Madrid. E aproveitar que no nosso jogo, no nosso game, vocês têm a possibilidade de escolher jogadores reservas. Então, caso o jogador de vocês titular não jogue, tem mais essa funcionalidade para vocês não perderem os pontos no jogo. Então, vale a pena. Pode escalar time reserva. É 1 hora antes de cada partida? 1 hora do início do primeiro jogo de cada rodada. Bacana. Ou seja, Champions League, você sonha, você brinca aí, quer jogar com os amigos, conversar de futebol de uma maneira diferente? Baixe o aplicativo no seu celular, ou se não, entre no site www.premiumleague.com.br. E não é só Champions League, tem o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Argentino, o Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol. Você vai gostar. Vai lá, Premier League para vocês.
A Bola Não Para está de volta aqui no canal de São Paulo. Você que acompanha na Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Fibra, no YouTube da Rádio Prado Oficial, no meu YouTube, no meu canal, no canal do Fred Júnior. Sempre acompanhando toda segunda-feira uma matéria inédita para você. E eu fico muito feliz que você acompanhe nosso programa ou na internet ou através do canal de São Paulo, sempre em nome de Premium League. Nosso convidado é o Anderson Lima, está aqui com a gente. Já foi um lateral, batia muito bem na bola. Chegava um pouquinho mais forte também, o pessoal... De vez em quando. Né, Anderson? Um pouquinho mais, né? Na marcação era preciso, né? Precisava, né? Sem maldade, mas... Dá uma chegadinha. Mas tinha que se impor um pouco, né? Faz parte. Mas agora eu quero que você fale da sua carreira pós-futebol. Você é auxiliar técnico da comissão do Jorginho Cantinflas, né? O Jorginho que esteve participando do nosso programa aqui já, da Bola Não Para. Decidir-se o que vai fazer pós-carreira. É o momento mais difícil, Anderson? Você vê trilhar o caminho, poxa, eu vou seguir, fazer isso aqui, eu tenho perfil para fazer isso aqui. Como que é esse processo todo? E você foi pensando já, quando estava terminando a carreira, olha, eu vou fazer tal coisa? Ou foi algo que foi caminhando naturalmente para você decidir esse caminho de auxiliar técnico? Porque o treinador, a gente sabe que o desgaste que tem, a postura que tem que ter para controlar um grupo. E o auxiliar vira meio que um psicólogo do grupo, né? O jogador fica mais próximo do auxiliar, confessa para o auxiliar as coisas. Estou chateado, não estou. Né? Como que é, Anderson? Como você mesmo falou, Fred, a gente fica meio sem uma direção. Mas em 2009, eu fui para Chapecoense, foi meu último clube, jogar o estadual lá. Foi quando começou a trilha, né, da Chapecoense nessa sua caminhada tão brilhante aí até hoje. A gente conseguiu um acesso à Série D, uma vaga, né? E aí depois daí a partir daí foi sem parar subindo. Eu já estava começando a pensar o que eu iria fazer, porque eu já estava naquele término. E trabalhar dentro de campo sempre foi minha paixão, né? Só que as oportunidades não foram assim diretas, né? Sim. Você acaba e já fica, né? Não tive, eu tive que esperar um pouco esse processo. Durante isso eu montei um escritório com um amigo meu, acabou a gente mantendo tal, alguma coisa, mas aí foi quando eu recebi o convite do Jorge. O escritório era de futebol também? Era de futebol, tudo voltado ao futebol, né? Mas aqui é empresário? Alguma coisa? Isso aí. Gestão de jogador. Mas não era... O que você queria? Você queria estar no campo? Eu estava feliz, mas não estava. Eu queria estar dentro do campo. Acabei fazendo um curso no Rio. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz no Rio, que era no Anaur, que era da BTF ainda na época. E foi logo que eu acabei a carreira. E, enfim, aí depois eu falo para todo mundo, né, que caiu um anjo do céu, né? Jorginho. Que foi o Jorginho. A gente já tinha trabalhado... Vocês jogaram juntos no Santos? E aí eu tinha acabado de fazer um estágio lá no Palmeiras também, com o Muricy, e ele estava lá na comissão. A gente conversou bastante e, enfim, voltamos o contato depois de muito tempo. E num certo dia ele me convidou, porque ele tinha acabado de sair do Palmeiras também, me convidou para trabalhar com ele no Goiás. Poxa, foi maravilhoso, né? Mas a gente acha que está preparado, né? Sim, sim. Eu também era um cara chato, era um cara meio turrão e tal. Então, no começo, eu tive aquelas dificuldades de você ainda acabar de ser atleta e entrar numa comissão. Mudar o lado, né? A sua postura tem que ser completamente diferente, né? Já são 8 anos que eu tô, né? Hoje eu tô melhor do que eu... No início. E daqui a pouco eu vou estar melhor do que hoje. Então, assim, a gente tem que sempre procurar se aprimorar. Porque o jogador testa o comando, não testa, Anderson? Testa, com certeza. Os jogadores... E a gente pegou um time do Goiás só cascadura, né? Era Rafael Moura. Paulo Baier estava? Não, Paulo Baier não. Era Rafael Moura, o Arlen. Sim. Túlio, Jadilson, Marcão, que jogou no Palmeiras. Sim. Fernandão. Então, assim... Parecido. E alguns jogadores, Rafael Toló, então assim, a gente acha que está preparado, mas foi maravilhoso. Acho que toda a experiência, desde o começo até agora, está sendo muito bom. A gente fez trabalhos ótimos, né? É claro que... O do Bahia foi o melhor trabalho, Anderson? Para o Jorginho, para ele foi, pessoalmente. Para você, foi o do Bahia ou teve outros trabalhos que te chamaram a atenção? Eu acho que eu coloco o do Bahia como um trabalho de Série A muito bom. Que só lembrando, quem não acompanhou, na entrevista do Jorginho, o Bahia estava mal, o Jorginho chegou, recuperou o Bahia, e o Bahia foi muito bem. Depois, na sequência desse trabalho, não deu certo no final, mas esse trabalho de recuperação que o Jorginho enaltece foi um trabalho muito bom. Esse trabalho de recuperação foi maravilhoso, até porque a gente não tinha montado a equipe, né? A gente pegou uma equipe já formada.
E foram 7 vitórias, assim, foram 7 jogos, 7 vitórias, desculpa. Foram 7 jogos, assim, de 3 vitórias, 1 empate, depois mais 2 vitórias, depois outro empate. E aí foi aí que o Bahia saiu da zona do rebaixamento e não caiu aquele ano. Mas eu coloco um trabalho também maravilhoso também dentro desse, que foi da Barcelusa. Sim. Eu acho que um trabalho que a gente pegou assim, a gente montou um time excepcional. E a forma de jogar, né? Encaixou de uma forma brilhante. Eu falo para ele, eu acho que o trabalho é bom e é bem feito quando você tem uma diretoria ao seu lado. Uma diretoria que mostra para os jogadores que tem um comando agora e que aquele comando é o que vai ficar do começo até o fim. Aí os jogadores começam... E acho que a identificação do Jorginho com a Portuguesa, né, por ter jogado, acho que também ajudou nesse momento, né? De o jogador acreditar realmente, porque a gente sabia que a Portuguesa, e foi o último grande momento da Portuguesa. Porque a Portuguesa, infelizmente, hoje está uma tragédia, a gente lamenta muito a situação que está a Portuguesa. Mas foi o grande trabalho, né? E ser comparado ao Barcelona, né? É o estilo de jogo que a gente... O Ananias, Aniesta, o pessoal brincava. O Edno. O Edno também. O Marco Antônio. Sim, jogando muito. O Marco Antônio jogando muito e a gente promoveu a subida do Guilherme, que jogou demais. Hoje já passou por Corinthians, enfim, tá muito bem. O Luiz Ricardo, que não era nem convocado. Verdade. Hoje o Luiz Ricardo já passou por São Paulo, por Botafogo. Então, assim, jogadores que ninguém conhecia, que acabaram saindo daquela época para time grande. Então, assim, o Everton era o goleiro de vocês? O Everton. Tá no Palmeiras. Monstro, assim, ele foi... Depois da nossa chegada, ele teve uma evolução espetacular. Então, assim, eu acho que o trabalho da Portuguesa foi maravilhoso também. Foi bem bacana. E o outro personagem que fala muito bem desse trabalho que eu entrevistei, o Omar Feitosa, que hoje está no Palmeiras. O Omar não falou, olha, esse foi um dos trabalhos mais bacanas que eu participei, foi exatamente isso. O Omar era nosso preparador físico, grande profissional. Bem sério, o Omar é um cara bem, né? É um cara que a gente teve privilégio, realmente, eu tive privilégio e posso dizer assim que foi um dos melhores preparadores que eu já trabalhei, não só como atleta, mas como... E eu gosto do Omar não só pelo profissional que é, mas pela pessoa que é. Eu gosto muito do Omar por isso. Cara sério, família maravilhosa. Muito bacana. E ele falou, eu não esqueço, ele até falou para mim, eu falei até pouco, mas eu devia ter falado mais depois da entrevista, sabe? Porque falou, realmente foi um trabalho interessante, né? O time encaixou de uma tal maneira, a gente teve 2 derrotas no campeonato de 38 Série jogos. B ainda, que sabe que não é fácil, né? A gente ganhava de todo mundo, ganhava aqui, ganhava fora. E jogando bonito, né? Jogando bonito, né? A gente, os jogos nossos no Canindé era 4, 5. Então, assim, foi um trabalho, eu acho que foi um trabalho, juntamente com o Bahia, foi um trabalho maravilhoso. Auxiliar técnico, realmente aquilo que eu falei, o jogador sente confiança de, às vezes, até uma escalação do treinador, ou um problema em casa. O auxiliar vira realmente o ombro, né? O momento para você falar das mágoas. E o auxiliar tem esse lado psicólogo mesmo, Anderson. E você, quando quis ser auxiliar, já sabia que seria assim? Que você ia ser um cara que ia ser muito requisitado pelos jogadores? No começo não, né? Como eu falei, né? No começo a gente ainda... É um processo que... Você nunca tinha passado, né? E você passa de ser atleta, passa para o outro lado. Então, assim, você tem as responsabilidades, né? Que aumentam, não tem jeito. Você é o primeiro a chegar no clube e o último a sair. E você vai se aprimorando a tudo isso. Hoje eu sinto como uma pessoa... Eu falo para eles, né? O que vocês passaram, o que vocês sentem, às vezes ficam chateados, eu já senti já. Sim. Só que a gente tem que ter o respeito, porque lá na frente... as coisas podem mudar. Você não pode deixar de trabalhar, de treinar, porque na hora que você tiver a oportunidade de não mostrar, vai ser pior para você. Claro. E, enfim, eu me considero, assim, amigos de todos, né? É claro que o importante é aquela pessoa que fica com os que vão ficar de fora, porque às vezes você tem o Jorge, como eu sou auxiliar do Jorge. Sim. A gente leva 18, só que ficam 10 lá. Se esse cara que ficou com os 10... não tiver a mesma batida da minha e do Jorge, não adianta nada, porque ele vai ficar, é verdade, você precisava, você merecia ir para lá também, você merecia ser convocado. Aí é pior, né?
O Biro trabalhou com a gente esses tempos atrás. O Biro era um cara que fazia muito bem esse trabalho. Então nos deixava mais tranquilo. Sim. Agora tem clubes que você chega... Já tem um cara lá, né? Que já tem o cara lá. E o cara fica só, ó... E eu não vou citar clubes, não vou citar nomes, mas a gente trabalhou num clube onde o staff do clube era pior. Foi o pior staff com que eu trabalhei, assim. As pessoas te minando o tempo todo. Só botando fogo. As pessoas te minando o inteirinho. Mas tem sido para mim uma experiência maravilhosa. Eu acho que, é como o Jorge fala, daqui a pouco você vai seguir sozinho. Então, Você quer ser treinador, Anderson? Quero, eu quero ter essa experiência, eu acho que eu tenho essa capacidade, eu só preciso mostrar e ter oportunidade. Entendi. Né? A partir daí, aí eu vou saber se eu sou bom ou se eu não sou, né? Se eu sirvo ou não sirvo. Mas eu quero ter uma oportunidade sim, é claro que jamais irei virar as costas para o Jorge, porque foi um cara que no momento que eu mais precisei me deu a mão. Mas se um dia eu tiver um convite, primeiro eu vou ter uma reunião com o velhinho, que eu chamo ele de velhinho, vou ter uma reunião com o velhinho e saber dele também se ele concorda, se ele acha que seria bom. Mas a minha ideia é no futuro aí ser treinador, que eu acho que eu posso ajudar os atletas de uma forma ou outra a melhorarem sua capacidade, sua condição de visualizar lá na frente, né? Porque o jogador só não pode pensar hoje. Tem que pensar lá pra frente. Lá na frente, que o futebol é muito rápido. Isso você aprendeu no futebol ou você só hoje que vê que tem que pensar lá na frente, Anderson? Cara, eu aprendi, mas talvez eu não coloquei em prática. Tá. Mas eu aprendi. Eu aprendi que o futebol é muito rápido, que ia durar pouco e que se você não tiver uma cabeça boa, você acaba perdendo tudo, sentindo o baque, e você tem que se preparar, não adianta. Os jogadores que estão lá fora, que ganham muito dinheiro, eles já estão preparados porque eles sabem que não vai ter dificuldade. Mas os jogadores que jogam aqui no Brasil, eles têm que se preparar muito. Porque com 36, 37 anos... Acabou tudo. São alguns jogadores que passam dos 40, é exceção, um ou dois. Né? O Zé Roberto, o Rogério Ceni. Dá pra saber. O Assunção, que jogou até 38, acho que 38, 37. Sim. Só. Não vai ter mais. Não vai ter esse tipo de coisa. Então, com 37 anos... Ninguém mais lembra de você não dá mais autógrafo. E você está começando a sua vida. No mínimo, você vai ter mais 30 anos de vida aí. No mínimo, hein? Que vai chegar a 60, 67, 70 anos. Sim. Porra, você tem 30 anos mais para viver e aí? Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade que tem jogadores da minha geração para trás que... Problemas financeiros, depressão. Sofrem, isso aí. E que se não tiver naquele... Sentem falta de dar autógrafo, sentem falta de tirar foto, sentem falta... Porque é diferente, né, Anderson? É diferente. Você chega no lugar, os caras abrem a porta, você é bem recebido, não paga a conta. E aí muda tudo, da noite pro dia muda tudo. Você é mais um na multidão. Mais um na multidão. E você tem que fazer história onde você passou. Isso que eu falo para eles, né? Onde você passou, você tem que tentar se dedicar ao máximo para você ganhar título. Porque senão você não vai ser lembrado. Sim. Você já não vai ser lembrado normal. É mais difícil ainda. Se você não fizer a sua história... Poxa, e hoje, né, a gente teve a felicidade sábado de... Sim. Pô, a gente só teve lá, só estava lá participando daquela grande festa porque a gente fez se dedicou lá 20 anos atrás, né? E foram lembrar. Se não, em 20 anos não lembraram, né? Foram lembrar agora porque o pessoal, pô, resgatou tudo isso, toda essa decisão importante, esse título, né? Se não, ia passar desapercebido, o pessoal não... Vambora. É como a gente fala, o clube fica. O jogador. Nós somos passageiros, né? Anderson, muito obrigado por você estar aqui no nosso programa, participar. Sempre bom falar de futebol e com gente que fez história no futebol é sempre mais legal ainda, viu? Boa sorte, eu desejo muita sorte para você na carreira. Paz. Já falei pro Jorginho, ajeita logo, Jorginho, volta a trabalhar, porque tem que ajeitar a casa, te ajuda também, né, Anderson? É verdade, não dá para ficar parado. Foi um prazer, muito legal. Legal. Obrigado. Com o Anderson Lima, nós fizemos o A Bola Não Para, aqui no canal de São Paulo, para você, sempre em parceria com a Rádio Prado. Você pode acompanhar no YouTube da Rádio Prado Oficial, no meu YouTube, canal do Fred Júnior, no site canal sp.com.br. Você acompanha nosso programa e também na TV Vivo, canal 18 Digital, 26 Fibra, sempre em nome de Premier League. Até a próxima semana.